A paz do Senhor, amados irmãos da Igreja Metodista em Vila Isabel. Estamos mais um estudo da nossa classe de mulheres hoje, a lição de número 7, que fala sobre maturidade e tradição. O texto bíblico é 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 33. Amém? Pai, nós te louvamos, te glorificamos nessa manhã. Queremos te entregar a leitura da tua palavra e que teu Espírito Santo venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, 1 Coríntios, Paulo está falando a respeito da instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas eu gostaria de falar para você, o que é tradição? Tradição no dicionário é um ato ou efeito de transmitir ou de entregar, ou seja, transferir algum conhecimento, transferir algum fato a alguém. É a comunicação oral de fatos, de lendas, ritos, usos, costumes, etc., de geração em geração. Então isso é tradição, é você passar para novas gerações aquilo que você aprendeu, aquilo que você passou. Por exemplo, na minha família nós temos a tradição de todo primeiro de janeiro nós nos reunimos para almoçar junto como família, cada um leva um prato de uma comida, sendo que esse ano que passou, esse ano que nós estamos, não foi possível devido à pandemia. Mas é uma tradição na minha família Souza a gente se reunir todo 1º de janeiro para estarmos juntos, comermos juntos, comungarmos juntos. Isso é uma tradição. Então, vamos ler aqui na palavra. Paulo falando à igreja de Coríntios. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunides na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeis, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos faço, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que o comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E assim Paulo foi discorrendo. Depois você pode ler o finalzinho do capítulo, do versículo 17 em diante até o 34 do capítulo 11. A palavra tradição em grego, paradoxe, em latim, traditio, remete à ideia de transmissão, de passar adiante aquilo que se recebeu. Por isso, mesmo sendo desprezado em alguns movimentos religiosos ou em algumas fases da vida, a tradição ela é central na vida cristã. A nossa fé é fruto de uma tradição e a maneira como falamos dela também é. Reconhecer o seu lugar, o valor e a importância é sim um sinal de maturidade espiritual. A tradição orienta e nos alerta quando a inovação muito necessária na vida nos coloca em perigo nos que diz respeito à essência do Evangelho. É sobre a nossa tradição que vamos estudar nessa lição. Então, a tradição que nós recebemos, a palavra que eu ouvi, que veio da minha família, da minha tia Antônia, meu tio José, que já estão na glória, eles tiveram uma experiência com Deus, tiveram um encontro com Deus, e aquela experiência deles veio trazer para nós
a tradição da palavra, do que era verdade, do que era o evangelho realmente genuíno. Então a maturidade e a tradição, ela se completa quando você passa para frente aquilo que você aprende de Deus através das Escrituras. Amém? O fundamento bíblico. A forma como Paulo lida com a comunidade de Corinto diante das polêmicas, heresias, imoralidade e principalmente ofensas pessoais, mostra a sua maturidade e indica o valor da tradição em seu ministério. A tradição olha para trás a fim de não se perder ao longo da jornada e é uma das marcas da religião judaica, da qual o apóstolo era herdeiro. E no texto bíblico, por nossa lição, ele rememora a tradição para educar a igreja quanto à comunhão na celebração da ceia do Senhor. Então ele traz à tona aqui qual era o significado da ceia, porque, segundo na lição, a pastora Daniele Lúcia B. Frederico, ela relata que a ceia era servida em uma casa de família onde coubesse toda a comunidade. Os proprietários dessa casa eram pessoas com mais recursos financeiros. Então, ela retrata que na época que Paulo está se dirigindo à igreja de Coríntios, havia essa acepção. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que tinha muita polêmica, muita divisão, e uma delas é na maneira de servir a ceia, que eles não estavam servindo como foi proposto o Senhor Jesus. Então eles estavam tendo divisão. Aquelas pessoas mais afortunadas dividiram a ceia em dois grupos. Um grupo para os que eram mais afortunados, que eram chamados de triclinium. O outro, com menos recurso financeiro, colocado em um lugar menos confortável, que era o átrio, chamado de átrios, onde as pessoas não podiam se assentar direito, estava exposto às intempéries do clima, ou seja, estava exposta à chuva, à vento, a tudo. Então, Paulo, acomodado no espaço da casa, o grupo do triclinium receberia a melhor comida e o grupo do átrio um tipo de comida inferior. Então, Paulo aí entra quente e fala, vocês por acaso não têm o que comer em casa? Porque muitos estavam ali vindo para se alimentar, porque era comida mesmo, era ceia mesmo. E eles estavam fazendo essa acepção com relação às pessoas, os mais afortunados e os menos afortunados. Então, Paulo, ele fala, as constantes divisões da igreja de Corinto afetaram de maneira a celebrar a ceia do Senhor, reduzindo esse ritual a uma mera refeição comunitária. Então, Paulo advertiu a comunitária, não é a ceia do Senhor que vocês comem, está lá no versículo 20. É para educá-los, e para reeducá-los, ele rememorou a tradição. Porque eu recebi do Senhor, aí ele começa a falar que da noite que foi traído, e ele também, ele relata, né, que Paulo denuncia à comunidade que ela estava deturpando o sentido original da tradição da ceia. O grupo se reunia não para o melhor, mas para o pior, né? Está lá no versículo 17, quer ver? Vamos ler aqui. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Paulo está falando, né? Então, o que acontece? Eles haviam perdido o verdadeiro sentido da celebração da ceia. E assim Paulo precisou relembrar a comunidade sobre a falta do sentido da celebração eucarística, que estava juntamente na contramão do sentido original. E para comer dignamente era necessário uns se examinar, fazer um autoexame antes, porque o povo estava lá assim, com quem diz, tipo assim, farinha pouca, meu perão primeiro, né? Vamos falando no linguajar bem chulo, né? Mas o povo estava ali na igreja de Corinto fazendo essa divisão. E o apóstolo recorreu à tradição também para educar a comunidade com relação à ressurreição de Jesus, que está lá no capítulo 15, do versículo
3 em diante, aí até o 11, né? Aí ele fala dessa ressurreição do Senhor Jesus, que havia alguns aqui entre eles que não estavam acreditando na ressurreição. Então Paulo fala, se não há ressurreição, lá no versículo 15 e 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se eles ali estavam vivendo o cristianismo, eles não poderiam, né, ter alguém ali dizendo que não havia ressurreição. E depois ele fala no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, porque Cristo nos libertou dos pecados, né? Através de Jesus, nós alcançamos a salvação, somos libertos do pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem, então se Cristo não ressuscitou. E o versículo que eu gosto muito, que é o 15, 19, que diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo está aqui também debatendo a respeito da ressurreição de Cristo com relação à igreja de Coríntios, trazendo a igreja à tona a maturidade na tradição de relembrar o que foi ocorrido, o porquê que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou, ao ponto de quando ele quando ele subiu, ele foi visto por depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, né? E depois, quando ele desceu, no dia de Pentecoste, estavam reunidos no templo 120 pessoas. Então, dessas 500 irmãos, os que perseveraram foram apenas 120 que aguardaram, né, o derramar do Espírito Santo, conforme ele disse, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Está lá em Atos 2:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judéia. Então, apenas 120 perseveraram, e nós temos que perseverar na doutrina da Bíblia, na doutrina dos apóstolos, né? E um dos fundamentos da tradição cristã é a fé baseada na palavra, né? A nossa fé é baseada na palavra. E as tradições da igreja, especialmente as que dizem respeito a rituais e elementos litúrgicos, são formas de expressar a nossa fé e ensinar os princípios espirituais. Os rituais não são para ser vivenciados e não os rituais, ao contrário, me desculpe. Os rituais são para serem vivenciados e não meramente repetidos. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que vivenciar, relembrar aquele fato que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, ao se dar por nós na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia, e relembrarmos ali que ele entregou o corpo e ele entregou o sangue dele por amor de mim, por amor a você. Então, quando nós participamos da ceia, nós temos que estarmos vivenciando, né? Certa vez eu estava numa igreja, né? Onde, há muito tempo atrás, onde na parte da manhã na escola dominical, eu estava na porta, assim, né? Esperando, em pé, participando do culto, e de repente fez aquela fila para a pessoa ir lá participar da ceia, e veio um determinado irmão e entrou logo na fila, no final da fila, para participar da ceia. Eu avaliei dessa maneira. Ele não chegou, ele não participou, porque ele não chegou no início do culto, ele não participou da oração, ele não participou da palavra, ele não comungou junto com aqueles irmãos que eles estavam. Então, simplesmente entrou na fila e tomou o pão e o vinho, como se estivesse entrando numa fila para comer um cachorro quente, tomar um suco de uva, né? Não estou aqui, eu me imaginei no lugar dele pensando assim, Senhor, eu não faria isso, né? Porque para nós participarmos da ceia, nós temos que estar relembrando, rememorando aquele fato que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, encontrar um equilíbrio entre tradição e inovação, ou seja, se por um lado é preciso reconhecer o valor e o lugar da tradição, por outro lado, precisamos entender que Deus nos fez pessoas distintas e criativas,
e o Espírito Santo pode inspirar novas formas de vivenciar e proclamar as tradições fundamentais, colocar um ritmo contemporâneo e uma canção antiga ou criar, pegar hinos antigos, botarmos canções novas, estamos assim renovando, rememorando aquela tradição sem tirar a essência do hino, da palavra. Amém? Então, para nossa conclusão, o estudo não dá para a gente falar muito, mas em 1 Coríntios, Paulo precisa recorrer à tradição não apenas para falar da Santa Ceia, mas também para tratar a respeito da ressurreição de Jesus, que está lá em 1 Coríntios 15, do 3 ao 11. O seu intuito era educar a comunidade no que ela se desviara dos verdadeiros ensinos por meio de tradição que recebeu. Com isso, ele manteve sua memória aquecida, bem como das pessoas que o ouviam, enfatizando o que não pode ser esquecido e nem negociado. E é muito importante que valorizemos as tradições que recebemos de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente pela causa do Evangelho, a fim de que, como Paulo e a Igreja de Coríntio, permaneçamos firmes e alcancemos a maturidade na fé, a ponto de receber o novo do Senhor, sem comprometer os princípios da fé. Amém? E para a nossa conversa, qual é o valor e o limite da tradição para a vivência da fé em comunidade? Qual é o valor, Que você possa meditar na palavra, que você possa ler a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 33, depois você possa ler também 1 Coríntios 15, de 1 a 11, e entender que Paulo jamais nega a tradição, mas ele traz à tona aquilo que nos dá esperança, que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, que é todos os atos que o Senhor Jesus fez aqui na terra, por amor de mim, por amor a você, todos os sacrifícios que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Que Deus nos abençoe nessa meditação dessa manhã, em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, a Deus, que nós não venhamos a esquecer daqueles homens e daquelas mulheres que trouxeram até a nós o Evangelho, que pagaram um preço de vidas, que pagaram um preço de renúncia, para que até nós chegasse a Tua Palavra. Nós te agradecemos por essas vidas, que nós também possamos dar continuidade, através de nós, de levarmos a Tua Palavra àqueles que ainda não Te conhecem. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um domingo abençoado. A paz do Senhor. Shalom. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém.